Esse anime é Sona Desuka, traduzindo, você está perdido? Espero que gostem. Um grupo de mulheres param à deriva em uma ilha, sendo elas Asuka, Shion, Mutsu e Omare, sendo a única com experiência de sobrevivência. E ela será o líder que ajudará todos a sobreviverem e já pega um peixe voador para se hidratarem com o sangue dele. E isso significa que tem terras por perto e já conseguem estimar a distância da ilha, mas Shion estava morrendo de sede. Então, para ajudar, Omare decide dar água da sua própria fonte. Depois de uma longa noite, conseguiram avistar a terra, mas a correnteza estava do lado do ao contrário, sendo a única escolha delas nadar, mas no meio do mar tem um tubarão. Então Omare taca algo que dá choque nele, o fazendo fugir, e ao chegarem na ilha, Omare diz que utilizou uma bateria de celular para fazer o tubarão fugir, e se perguntam se ali é um lugar seguro. Então tudo ficará nas mãos de Omare, que já passou por várias situações desse tipo, sendo o primeiro objetivo encontrar água potável, e existem 5 métodos para conseguirem água, sendo através de plantas, bambus, purificando água, água da chuva ou encontrando uma fonte de água. E como Matsu estava com muita sede, Omare taca ali um beijão para aliviar a sede dela. Ao entrarem na floresta em busca de água, deixam Shion e Mutsu sozinhas. Shion está se sentindo inútil, decidiu ir atrás de algo confortável para Mutsu deitar-se. Enquanto procuravam água, Omare vê o inseto, que significa que tem uma fonte de água por ali. Enquanto Shin andava, ela leva uma pedra para Mutsu usar de travesseiro, mas descobre que aquilo ali é um coco e fica animadaça para ser elogiada. Depois de andarem um monte, ainda não conseguiram encontrar água, mas percebe que o chão está úmido e começa a cavar. E como Asuka começou a ficar zonza, Omare pegou um pano e derramou água na boca dela. Após abrirem o coco, percebem que não tem água e ficam deprimidas. E como último pedido, Shion diz que se ela for fazer xixi, quer que a Mutsu beba, pois quer que ela viva. Mas a chuva começa a cair, deixando todas animadas. Após conseguirem água, agora irão montar um abrigo para preservar a temperatura corporal. Mas como todas querem ir atrás de comida primeiro, Omare vai atrás, só conseguindo comidas diferenciadas, mas todas elas comem de boa para aliviar sua fome. E como não possuem abrigos, irão dormir na praia. Enquanto Omare montava um abrigo, Asuka percebe que só estão sobrevivendo graças a ela e começa a fazer birra, querendo comida. Mas Omare está focada no abrigo e diz que vai para a floresta pegar mais recurso. Então Asuka vai ir junto com ela para ver se acha algo para comer. Mas ao entrarem na floresta, Asuka puxa um tipo de batata mutante. Então Omare diz para ela não comer coisas desconhecidas, mas Asuka insiste em comer. Então Omare dá a ideia de fazerem um teste, que consiste em cortar a fruta no meio e colocar na pele para ver a reação. Então ela mete na bunda de Asuka e descobrem que é veneno. Asuka estava quase morrendo de fome, mas uma cigarra parou em seu braço. Então ela decide comê-la, achando até gostosa. Shion estava lembrando do seu passado de riquinha, antes de ir para a ilha, e diz que agora que terminaram o abrigo, precisam tomar um banho, pois quando o resgate chegar, vão achar que elas estão fedendo e não será capaz de viver se isso acontecer. E de algum modo, Omare aceita isso e faz um chuveiro utilizando uma sacola preta, deixando Shion animadaça. Omare e Mutsu vão atrás de comidas e entram na água para pegarem mariscos e pegam altos para comerem. E agora irão fazer uma fogueira utilizando o sol para cozinhar os mariscos e comem pela primeira vez uma comida decente. E agora o próximo passo é caçar animais para comerem, pois viu rastros de esquilos e irão fazer uma armadilha para pegá-los. Então vão atrás de equipamentos para fazer as armadilhas e acabam que encontram um sapo para comerem, mas Asuka fica com dó do sapo e acaba soltando ele. Ao continuarem andando, encontra a toca de um coelho e decidem voltar para preparar a armadilha para o coelho e fazer uma armadilha boladona. E para ver se funciona, Asuka decide ser presa. Asuka estava sonhando com aquele coelho, mas isso poderá demorar uns 3 dias. Então Shion pergunta o que farão para o jantar e que não possui tempo para descansar, fazendo as 3 se tocarem. Então Omare diz que vai atrás de algo no mar e vão mergulhar em uma distância de 10 metros. Ao entrarem no mar, Asuka fica com medo naquela escuridão, mas Omare só vai descendo e pega altas estrelas do mar para comerem, deixando Shion deprê. Mas após fervê-las, Shion fica feliz com o gosto. Enquanto vinham as armadilhas, elas veem um sinal de fumaça e vão correndo em direção a ele, mas quando chegam lá, Shion diz que achou que tinha visto um navio, mas só achava mesmo e fica toda deprimida, fazendo as outras 3 começar a chorar. Então Omare lembra de seu pai, dizendo que um churrasco melhora tudo, então ela chama Shion para dar uma volta. E vão para onde Omare tinha baixado e encontra peixes enterrados e começam a pegar os peixes juntas, deixando todas animadas pelo churrascão. Depois de alguns dias, finalmente elas conseguiram capturar
capturar o coelho, mas na hora de matar o coelho, ele fica desviando. Então Asuka decide fazer isso com as próprias mãos, deixando o Omare orgulhosa dela. E agora ela irá fazer uma faca para esfolá-lo. E para a carne não estragar, irão deixá-la na água. Omare começa escolhendo as pedras e na hora que ela vai esfolá-lo, Mutsu pede para fazer isso, e faz isso totalmente focada, mas com um pouco de medo. Mas após terminar, fica animadaça, e agora Shion irá fazer a comida, com um toque refinado. E para isso vão precisar vaporizar a carne. Fazem um sisteminha de cria para fazer isso, mas terão que esperar 60 minutos. Então fazem um relógio utilizando a sombra. E enquanto isso, fazem uma sopinha. Quando experimentam o coelho, todos ficam animadas com o sabor, adorando o sabor da carninha. E depois de ficarem com o buchinho cheio, dão uma deitada na praia. Até agora não chegou uma equipe de resgate, então Mutsu e Omare vão explorar a ilha. Para acharem recursos melhores, a primeira coisa que acham é um mato comestível. E ao andarem mais um pouco, acham uma doca abandonada para barco e decidem acampar ali. Mas enquanto imaginavam que elas duas podiam fazer sozinha, elas aparecem, pois decidiram segui-las. Então Omare faz uma rede improvisada para todas se deitarem. No dia seguinte, o café da manhã delas é caranguejo, então vão se separar para explorar a ilha, usando um sistema de contar 1000 passos. E acabam encontrando uma casa toda destruída. Então Omare entra na casa para ver o que tem dentro e acha uma tesoura de metal e fica animadaça, pois com aquilo podem fazer uma faca. Depois disso, sobe um ponto mais alto da ilha, mas apenas vem um mar, mas também vem uma fumaça, e vão correndo até o local, mas é apenas uma fonte termal que parece ter sido feita por mãos humanas, mas que está ali por muito tempo, e como não tinha muito o que fazer, decidem dar uma banhada. Mas enquanto aproveitam o banho, uma onda gigante o leva para o mar, e por sorte conseguiram sair, mas nada disso abalou elas, pois fizeram muitas descobertas. No dia seguinte, voltaram a explorar a ilha, onde encontraram uma corda em um lugar estreito e que pode ser utilizado no abrigo. Então Omare apenas pula na água e pega aquela corda, e para voltar vai escalando aquelas paredes, e do nada começa a chover e vão correndo até o abrigo, mas não se prepararam para a chuva e só podem esperar a chuva passar. Mas Asuka decide ir no mar pegar alguma coisa, e um raio acaba caindo no mar, fazendo ela desmaiar, sobrando para Omare ir lá buscar. E como está caindo muito raio, Omare dá a ideia de construírem algo alto para servir de para-raio, e no momento que a chuva para, Asuka decide ir na água de novo, mas novamente desmaia, e dessa vez por causa das águas vivas, e sobrou de novo para Omare. Omare começou a criação da sua faca usando bosta de coelho e resina, e cria uma faquinha de cria, e fica animadona. Asuka acabou ficando queimada por causa do sol, e acabam que as outras ficam preocupadas de ficarem ressecadas. E enquanto isso, Omare está no mar, caçando, e consegue pegar uma lula, e quando as minas falam sobre o protetor solar, Omare lembra que tem como usar tinta de lula como protetor, mas só tem o suficiente para uma pessoa, e acaba que Mutsu foi sorteada, mas também possui outro modo, que é utilizado algas, mas é menos efetivo do que a lula. Quando estava passando por uma parte final do protetor, derruba tudo em Omare, mas Asuka aproveita para se esfregar nela para conseguir o protetor, e apenas Shion está sem protetor. Então Omare dá um fígado de lula a ela, sendo também um tipo de protetor. Enquanto andava, Mutsu foi picada por um mosquito, e Omare lembra de seu pai falando para resolver até as coisas pequenas. Então ela pega uma seiva de planta e passa na nuca de Mutsu, enquanto Shio está querendo fazer um cabide de roupas, pois odeia deixar as roupas secarem em aberto. Então Omare lembra de seu pai dizendo que em sobrevivência não podem ter vergonha, e acaba com a ideia de cabide. Elas terminaram a rede, e agora só falta o telhado, e agora Shion quer um perfume. Então Omare lembra de seu pai, dizendo que quando ela chegar em casa, para ela banhar, mas ela insiste em dizer que não está fedendo. Então seu pai diz que é porque se acostumaram com seu próprio cheiro, e que estão fedendo pra caramba. Então Omare apenas diz que todas elas estão fedidas, também acabando com essa ideia. Elas acharam um monte de bambu para usarem de telhado, e fazem um tipo de jangada para levarem todos aqueles bambus. Ao chegarem no abrigo, Omare usa fogo para conseguir cortar o bambu. Depois de terminarem o telhado, fizeram um sistema para juntarem a água da chuva, e irão utilizar os restos do bambu para criarem ferramentas, mas ultimamente está aparecendo muitas abelhas, então decidem ir atrás da colmeia delas, e acham dentro de um tronco. Então Omare decide coletar o mel delas, mas para não serem picadas por elas, irão colocar fumaça em uma parte do tronco para espantar as abelhas, mas as abelhas ficaram ao redor delas. Mas mesmo assim, Omare foi sem medo para a colmeia, então mesmo com medo, as outras foram juntas. Após conseguirem o favo de mel, usam o telhado para extrair o mel e aproveitam para passar nas picadas. E no final todos ficam animados. Enquanto estavam no mar, elas pegam um tipo de peixe diferenciado, e quando voltam para a ilha, Shion pede para ir junto na próxima. E enquanto ela falava disso, Omare vê um monte de morcegos, e no dia seguinte Omare foi
junto com Shion para pescar, com ela animadaça para ser útil, mas enquanto Omaria pescava no fundo do mar, uma forte correnteza levou Shion lá pra longe, deixando Omaria desesperada, então ela decide fazer uma jangada para ir atrás dela, junto com Mutsu e Asuka, e vai atrás dela sozinha. Shion está desesperada sozinha no mar, e lembra dos ensinamentos de Omaria, e decide ficar calma para não perder líquidos, mas fica preocupada que as meninas não liguem que ela sumiu, e nesse momento consegue ver uma ilha e cria uma esperança de sobrevivência. E enquanto isso, Asuka e Mutsu estão preparando um jantar para quando as duas voltarem, com as duas muito preocupadas se elas vão voltar. Shion parou em uma ilha, mas era uma ilha que não parecia ter nada, e mesmo após explorar a ilha não achou nada. E enquanto isso, Omaria continua em suas buscas, mas sem nenhum progresso. Mas lembra de seu pai de novo, dizendo para ela nunca desistir e sempre ver o jeito de passar por dificuldades. Então Omaria fica muito mais inspirada e vê as coisas ao seu redor e consegue enxergar a ilha que Shion está. E no momento que ela está quase desmaiando, Omaria aparece salvando ela. Mas na hora que Shion pede água, Omaria diz que não trouxe. Pergunta se tem alguma coisa naquela ilha. Então Shion lembra que viu uma caverna. Leva ela até lá e descobre que dentro da caverna tem água da chuva, mas está contaminada com fezes dos morcegos. Mas mesmo assim aquilo ali é um achado. E se preparam para voltar para a ilha principal. Mas enquanto voltam, as duas estavam quase morrendo de sede. Mas elas estavam levando um pouco daquela. Então Shion quase bebeu aquilo, mas Omaria impediu, dizendo que se ela beber aquilo, é morte na certa. E para conseguirem beber aquela coisa sem efeitos, vão ter que beber direto pelo ânus. E a vez da Shion já foi. E agora é hora de Shion fazer isso por Omaria. E depois de um bom tempo consegue avistar a ilha. Ao chegarem na praia, todas ficam animadas por terem reencontrado e comem um jantar baludo, ficando um climinha bem gostoso no final, com o pai de Omaria indo atrás dela. Esse anime foi Sona Desuka, espero que tenha gostado, muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até a próxima.